veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos, queridos, orar mais uma vez. Fechem seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. E a simples leitura da Tua palavra já fala aos nossos corações. Mas, ó Deus, nesse momento nós queremos cumprir com a ordem do Senhor, o dever do Senhor de que a Tua palavra seja exposta, ó Pai. Que ela seja explicada e que ela seja aplicada, para que dela faça uso o Espírito Santo, ó Deus, para aplicar aos corações dos Teus filhos e filhas, o mais profundo, ó Deus, das suas vidas. Lá naquela central, ó Deus, no centro das vidas deles, para que dali, ó Deus, de onde procedem todas as fontes da vida, eles possam experimentar, ó Deus, a glória, a maravilha, ó Deus, do florescimento da palavra em seus corações. Que eles possam, ó Deus, experimentar mudança, ó Deus, correção de rumos, encorajamento, ó Deus, pelo santo evangelho do Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, possa neste momento, em sendo exposta, ó Deus, com fidelidade, uma fidelidade garantida, dirigida, assegurada pelo Espírito de Deus, ó Deus, chegar a eles de maneira transformadora. Ó Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, meus irmãos, os grandes avivamentos cristãos na história, eles foram caracterizados por uma profunda convicção de pecado e por arrependimento. As pessoas, elas pareciam não ter senso de pecado, medo do juízo de Deus, e pareciam até mesmo não terem nenhuma consideração por Deus. E de repente elas estavam nas garras da palavra de Deus. Eles foram despertados de seu sono espiritual. E através desses grandes avivamentos da história, nós vimos multidões de pessoas que estavam mortas, milagrosamente tornadas vivas pelo Espírito de Deus, saindo
da letargia, saindo da indiferença a Deus e sendo grandemente, milagrosamente transformadas. É isso que avivamento significa. Reviver e trazer de volta à vida. Pela graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele toma conta de vidas incontáveis, de milhares de pessoas, e estes seus efeitos, eles se espalham como se fosse um incêndio, um grande incêndio da graça e da misericórdia do nosso Deus. Grandes avivamentos aconteceram precisamente com esse mesmo retrato, e é algo parecido com o que nós encontramos aqui, no 3º capítulo do livro de Jonas. Vejamos em primeiro lugar, meus irmãos, o recomissionamento de Jonas que é feito e nos é apresentado aqui nos versículos 1 e 2. Leiam comigo novamente esses versículos. O texto diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Meus irmãos, é impressionante porque os versículos 1 e 2 do capítulo 3, eles se parecem demais. São quase uma reprodução dos versículos 1 e 2 do capítulo 1. Aqui o texto mesmo diz que a palavra do Senhor vem a Jonas novamente. E ele novamente aqui é instruído a 3 coisas. Ele tem que se levantar, ele tem que ir e ele tem que pregar. Pregar à cidade de Nínive a palavra do Senhor dada a ele. É aqui, meus irmãos, diante de nós, a segunda chance ao profeta Jonas. O Senhor Deus está dando a ele uma espécie de recomeço. É uma repetição quase que literal da primeira comissão, da primeira ordem dada pelo Senhor no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. E nós podemos dizer com segurança que aqui nós vemos a misericórdia do Senhor para com Jonas. O profeta não está sendo tratado da maneira que merecia ser tratado. Deus o trata de maneira graciosa, de maneira que ele está recebendo aqui da parte do Senhor uma segunda chance, através desse recomissionamento. Isso não deve passar desapercebido por nenhum de nós. Nós jamais deveríamos ver o Senhor exercendo a sua misericórdia, dando a alguém que foi relutantemente desobediente a sua segunda chance, e nós acharmos que isso é uma coisa mínima ou pequena. Há aqui algo grandioso acontecendo. Não porque seja difícil para o Senhor ser misericordioso, mas porque é algo grande quando o Senhor Deus faz-nos contemplar, faz-nos ver a sua misericórdia. Deveria ser algo que maravilha os nossos olhos, que enche de doçura, de ternura os nossos pensamentos, os nossos corações, quando nós vemos a misericórdia do Senhor em exercício, em atividade. E é precisamente isso que os nossos olhos precisam ver com ternura e com doçura neste momento. Ver Deus dando uma segunda chance. Ver Deus dando a Jonas um recomissionamento, uma recondução ao seu chamado profético, ao seu chamado missionário. É importante nós vermos, meus irmãos, que Deus já vinha tratando Jonas com misericórdia. Porque no capítulo 2, Deus poupou a vida de Jonas. Mas Ele não apenas poupou a vida de Jonas, mesmo que Ele tenha feito isso. Ele também, graciosamente, Ele decidiu que, mesmo diante da terrível desobediência do profeta, mesmo diante da maneira terrível como ele lhe deu as costas, Ele ainda usaria Jonas no ministério. E isso não é apenas algo bom de se ver, algo maravilhoso de se contemplar. Isso é encorajador.
Isso é algo que traz para nós, homens e mulheres feitos do mesmo material que Jonas, capazes de fazer as mesmas coisas terríveis que Jonas fez. É para nós encorajador, é um descanso para os nossos pensamentos saber que o Deus que agora está aqui tratando com Jonas, com misericórdia, é o mesmo Deus que está disposto a também nos tratar com misericórdia. Meus irmãos, à luz da desobediência de Jonas, o que poderia ser mais surpreendente e até mesmo humilhante para o profeta, é a maneira como Deus está o tratando aqui. Nós não somos assim. Quando nós passamos uma tarefa para alguém e essa pessoa não apenas não faz isso bem feito, mas se recusa a fazer, nós somos apressados em substituir essa pessoa. Nós somos aqueles que discursam perfeição o tempo todo. E que não apenas discursam perfeição o tempo todo, mas que cobram de maneira implacável a perfeição dos outros. Nós fazemos isso até mesmo com os nossos filhos. Porque se nós dermos uma tarefa para eles fazerem, eles serão cobrados com rigor, com a dureza de que somos capazes de ser duros. Mas não é assim com o nosso Deus. Deus, Ele é um Deus de fato implacável, mas Ele é implacável no seu amor invencível, Ele é implacável na sua vontade redentora, Ele é implacável na sua capacidade de nos alcançar com misericórdia, com resgate. E o Deus que viu Jonas virar-lhes as costas, o Deus que viu Jonas lhe ser desobediente, agora não apenas de uma maneira surpreendente, mas até mesmo também humilhante para Jonas, está lhe dando aqui uma segunda chance. Deus não apenas poupou a vida de Jonas, mas Ele continua firme e dedicado a continuar com Jonas em seu ministério. Meus irmãos, como é bom e como é um encorajamento e um grande alívio para nós sabermos que Deus não é implacável como nós somos capazes de ser. Deus é misericordioso, meus irmãos, e Ele, de maneira graciosa, Ele está aqui diante dos nossos olhos, oferecendo ao profeta fujão e desobediente uma segunda chance. Agora veja, há duas mudanças sutis na maneira como esta segunda chance ela é feita aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, em comparação com o capítulo 1, versículos 1 e 2. Quando nós lemos, na tradução aqui da Revista Atualizada, que é a tradução que nós usamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, parece que nós temos exatamente o mesmo texto. No capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e aí a comissão do verso 2, dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E no capítulo 3 diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Uma das diferenças, ela está aqui nessa tradução. Mas há mais do que isso no original. Há mais do que nós estamos podendo ver no português, na versão que nós temos. E a primeira das diferenças entre os dois textos é precisamente o que nós temos. Nós não temos na versão aqui. No capítulo 1, versículo 2, de fato, nós temos a preposição contra ela. A mensagem contra Nínive. Jonas, ele deveria gritar contra Nínive, pela sua maldade, o julgamento e o juízo do Senhor. Mas no original, no capítulo 3, a preposição que nós encontramos é
proclama para Nínive. Agora, meus irmãos, Jonas está sendo, neste seu segundo chamado ou recomissionamento, instruído a clamar a Nínive, não contra ela. Uma mudança sutil no nosso texto, mas que tem aqui um significado muito importante para nós. A outra diferença sutil é o que é omitido desta vez no versículo 2 do capítulo 3 em relação ao capítulo 1. A razão do que porque Jonas deveria pregar contra a cidade de Nínive. Ele disse no capítulo 1 que porque o mal deles subiu até mim, a sua malícia subiu até mim. E o Senhor não repete essa expressão aqui no versículo 2 do capítulo 3. Isso parece nos indicar, meus irmãos, que na progressão do texto está mais clara qual é de fato a intenção do Senhor em relação aos ninivitas. Cada vez mais, quando o texto vai avançando, vai ficando nos claro, meus irmãos, que o Senhor tinha planos de fato de dar à cidade de Nínive arrependimento, para que Ele pudesse manifestar, entregar a ela a sua misericórdia. O fato é que nós precisamos nos identificar com o que acontece aqui. Jonas é aquele que somos todos nós. De muitas maneiras, meus irmãos, ao recomissionar, ao reenviar Jonas em sua desobediência, em sua negligência missionária, Deus está dizendo a cada um de nós que Ele também nos recomissiona e nos reenvia como os missionários falhos que nós somos. Não apenas uma, mas muitas vezes nós temos sido fujões, negligentes com o chamado, com a vocação do nosso Deus, da mesma maneira que este profeta. E vê-lo recebendo uma segunda chance, vê-lo sendo tratado por Deus em seu pecado, em sua desobediência, em sua relutância, com misericórdia, nos encoraja, nos traz consolo, nos traz a esperança de que também seremos tratados da mesma maneira aqui. E é importante nós dizermos que não é apenas em nossos dias ruins que nós somos indignos de Deus, mas até mesmo nos nossos melhores dias, nenhum de nós é digno de ser usado por Deus. E aqui nós estamos sendo encorajados de que tanto em dias ruins como em dias bons, os nossos melhores dias, onde nós falhamos com o Senhor, Ele está disposto a nos tratar com misericórdia. Ele vai nos tratar com misericórdia. Deus, em sua grande misericórdia, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele também escolhe continuar nos usando para a sua glória na pregação do seu Evangelho. Mesmo depois de tanto tempo e tantas vezes em que nós estivemos dando de ombros para com o seu Evangelho, para com a pregação da sua palavra, mesmo diante de tantas vezes em que fomos relutantes em obedecermos o Senhor, em termos uma vida dedicada a Ele, naquelas vezes em que nós ignoramos as pessoas a quem deveríamos estar proclamando o Senhor Jesus, e por muitas maneiras e de muitas maneiras, Ele continua, e Ele continuará disposto a usar o seu povo, que por tantas e de tantas maneiras tem sido indigno dEle. Agradeça a Deus por sua grande misericórdia em Jesus Cristo para com a sua vida. O recomissionamento de Jonas é uma lembrança para você, de que você também é um homem e uma mulher, ou uma criança que tem sido tratado por Deus com misericórdia. Porque sejam nos maus momentos, ou até mesmo nos seus melhores momentos, você tem sido indigno de Deus. Mesmo assim, Ele não desiste de você.
mesmo assim Ele não te descarta. Ele te trata com misericórdia. Por isso seja grato a Ele. Por isso louve o nome do Senhor. Porque mesmo sendo tão indigno dEle, Ele continua o tendo em suas mãos. E continuando a te usar como parte do seu povo. Mas há uma segunda coisa aqui retratada neste capítulo 3 de Jonas. O texto, ele diz que Jonas, então, ele pregou aos ninivitas. Ele levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Uma grande cidade. E o versículo 4 diz que começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Agora veja o versículo 5. O texto diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E também chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Este, meus irmãos, é realmente o milagre mais incrível de todo o livro de Jonas. Aqui nós vemos corações maus, em profunda consciência dos seus pecados, em arrependimento dos seus pecados. Não existe milagre maior do que esse, do que homens maus, conscientes da sua maldade e arrependidos da sua maldade. E nós deveríamos ficar completamente pasmos, meus irmãos, diante desta grande conversão aqui, acontecida na cidade de Nínive, uma grande conversão em massa. Como diz o texto, do maior ao menor, do rei à criança. Nós vemos nesta grande cidade pessoas se convertendo, pessoas arrependidas. E o texto nos dá 3 coisas que caracterizam o grande avivamento. O grande avivamento acontecido na cidade de Nínive. E essas mesmas características são as características dos verdadeiros avivamentos em qualquer época, em qualquer lugar. O primeiro destes traços ou destas características é a pregação fiel da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui foi verdadeiramente pregada por Jonas. Nós poderíamos até dizer que foi pregada com notável ousadia, com clareza e com simplicidade. O texto nos fala da coragem de Jonas, porque ir para o coração daquele que era o grande inimigo de Israel, você sozinho, um profeta de Israel, ir para o coração do inimigo e pregar contra ele. Temos aqui uma pregação cheia de coragem e de ousadia. Mas é intrigante nos pensar, meus irmãos, que a fidelidade da pregação de Jonas nada tem aqui relação com performance. Porque você precisa lembrar do que aconteceu com o profeta até aqui. Ele foi relutante, ele é um pregador relutante. Aqui nós não temos um homem que ficou dias, semanas se preparando para trazer um sermão brilhante, para trazer uma peça de arte diante da cidade de Nínive.
Pelo contrário, nós temos um pregador relutante que veio à cidade e fez questão de pregar tão somente, simplesmente, a palavra que lhe fora dada pelo Senhor. Jonas, diz o texto, que ele pregou tão somente aquilo que lhe fora dado pelo Senhor. Segundo a palavra do Senhor, foi aquilo que ele pregou. O texto diz: e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A gente sabe que os relatos bíblicos sobre pregações trazem-nos quase sempre um resumo do que foi pregado. Provavelmente, com certeza, Jonas deve ter usado mais palavras do que aquelas que estão aqui registradas no livro. Mas não se enganem, Jonas não trouxe uma peça de arte diante da cidade de Nínive. Porque mesmo se tratando de um resumo do que teria sido a mensagem de Jonas pregada àquela cidade, o texto faz questão de dizer que ele pregou tão somente aquilo que havia recebido do Senhor para pregar. Este é o espírito do registro. Ele não elaborou, ele não foi inventivo, criativo na sua pregação. A fidelidade aqui, meus irmãos, consiste em que ele tenha sido claro e simples, e que tenha entregue aquilo que ele recebeu do Senhor. Foi precisamente isso que o apóstolo Paulo enfatizou quando ele estava nas suas instruções e admoestações à igreja de Corinto. Ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então isso, meus irmãos, é uma pregação fiel. O Senhor disse a Jonas para ir a Nínive e clamar a mensagem que eu te digo. E pregar só é pregação verdadeira quando é fiel à palavra de Deus. Quando nós entregamos sem rodeios, sem enfeites, sem firulas, a palavra do nosso Deus. Como que nós sabemos que ele pregou fielmente a mensagem que Deus lhe deu? O versículo 5, meus irmãos, diz que, adicionalmente ao que nós já vimos, ele ter pregado a mensagem que lhe fora dada, nós vimos que o povo creu em Deus. E esse é um ponto sempre muito importante para o julgamento de uma pregação fiel. Olha o versículo 5, os ninivitas creram em Deus. O texto não está dizendo que os ninivitas creram em Jonas. O texto não está dizendo que os ninivitas ficaram admirados por Jonas. O texto não está dizendo que os ninivitas, inclusive, fizeram o fã-clube do mito Jonas. Não, em nenhum momento Jonas está sendo destacado ou apreciado na mente daqueles a quem ele pregou. O texto diz que o resultado da sua pregação foi que as pessoas creram em Deus. E este é um ponto sempre muito importante quando se trata de pregação fiel. A pregação fiel atrairá a atenção e os pensamentos dos ouvintes para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e não para os pregadores. Foi essa a reação de Samuel Rutherford quando uma irmã chegou para lhe bajular na porta da igreja. A irmã chegou para ele e disse: pastor, eu tenho um orgulho tão grande de ter o senhor como meu pastor. O senhor é um pregador de grande envergadura. Que baita pregador o senhor é. Ela não creu em Deus. Ela não estava pensando em Deus, ela estava pensando no pregador. E então Rutherford, ele, com os olhos marejados, ele diz: eu devo ter feito então, minha irmã, um péssimo trabalho. Porque se os seus pensamentos agora não estão em Deus, mas em mim, isso aponta para um trabalho ruim no púlpito. Esta é a grande diferença que vemos no nosso texto em relação à pregação de Jonas. Aqui as pessoas não estão pensando em Jonas, não estão falando da cultura de Jonas,
não estão falando da habilidade de Jonas, mas o texto diz que elas creram em Deus. Se os ouvintes, meus irmãos, são atraídos ao pregador e não a Deus, quando ouvem o que é dito, então nós não temos ali uma verdadeira pregação cristã. Pode ser um belo discurso, pode ser uma palestra interessante, pode ser um conselho útil, mas não é uma verdadeira pregação fiel da palavra de Deus, claramente proclamada como palavra de Deus. E se não é pregação verdadeira, então não deveria ter lugar no púlpito da igreja do Senhor. E este é o primeiro aspecto, a primeira característica importante de um grande avivamento. O Michael Horton, ele diz o seguinte: é a verdade do Evangelho que salva a igreja e a diferencia do mundo. Nas suas próprias obras ou postura fervente, não está a grande mensagem da igreja. Devemos nos preocupar quando ouvimos relatos dos chamados avivamentos que estão varrendo a nação, na qual Deus alegadamente salva e age separadamente dos meios comuns, a palavra e os sacramentos. O registro das Escrituras, meus irmãos, nos mostram aqui que as pregações, em momentos de grande conversão, as pregações fiéis, elas atraíam exclusivamente a atenção dos seus ouvintes para Deus. Por que a cidade de Corinto, ela foi mergulhada em tantos problemas? Porque ali nós tínhamos pessoas que estavam voltadas para os pregadores e não para Deus. Nós tínhamos ouvintes, mas nós não tínhamos convertidos. Nós tínhamos fãs de pregadores, pessoas que cultuavam as personalidades, e não crentes convertidos, pessoas que creram em Deus e se arrependeram dos seus pecados. Algo parecido aconteceu no sermão mais famoso do grande despertamento americano, o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. O sermão mais famoso da história americana, pregado por Jonathan Edwards, na cidade de Enfield, em Connecticut, no dia 8 de julho de 1741. Um sermão simples, baseado em Deuteronômio capítulo 32, versículo 5, que resume-se com: seus pés deslizarão no tempo devido. A pregação, ela enfocou a certeza do julgamento de Deus, do seu julgamento sobre os pecadores. E entre outras coisas, Jonathan Edwards disse o seguinte em seu sermão: homens não convertidos caminham sobre o abismo do inferno, sobre uma cobertura podre. E há inúmeros lugares nesta cobertura tão fracos que não suportarão o seu peso. Mais à frente ele diz: quase todo homem natural que ouve falar do inferno orgulha-se enganosamente que escapará dele. E mais, meus irmãos, sobre este sermão de Jonathan Edwards, é nos dito que Edwards, basicamente, ele leu o seu sermão diante da igreja. E ele leu esse sermão de uma maneira monótona, sem nenhuma inflexão, sem gestos ou emoções. Ele confiou no Espírito de Deus trabalhando através da palavra de Deus e nada mais. Isso é como um soco na boca do estômago de muito de teologia da pregação dos nossos dias, de muito do conceito de pregação dos nossos dias. Mas a grande verdade é que os maiores, os verdadeiros e os grandes avivamentos da história da igreja cristã não se fizeram com pregações performáticas, onde os pregadores estavam sendo comentados depois pelos seus ouvintes, mas fizeram como Jonas e Jonathan Edwards, apenas pregaram a palavra de Deus, e o resto foi feito
pelo próprio Deus. E eles não creram nos pregadores, mas eles creram em Deus. Talvez, meus irmãos, seja esse o motivo de que não tenhamos visto no nosso tempo grandes avivamentos. Mas temos contemplado igrejas cheias de gente mundana. Temos visto gente que falam muito de igreja, mas falam muito de igreja pelos motivos errados e pelas coisas erradas. Temos gente aí que parece matraca disparada, falando de suas igrejas, mas elas falam com mundanismo de suas igrejas. Elas falam de uma maneira em que Jesus é ausente em suas palavras. Nós precisamos, meus irmãos, de igrejas hoje onde a simplicidade da palavra pregada volte a acontecer como em outros tempos, como aconteceu na cidade de Nínive. É comum, meus irmãos, nós vermos hoje as igrejas vendo a pregação obscurecida pela performance, e onde as pessoas saem crendo no pregador e não em Deus, falando do pregador e não de Deus, falando das virtudes mundanas da igreja e não de Jesus. Muitas vezes, igrejas estão vendo o evangelho obscurecido por substitutos ou por coisas que são claramente contraditórias a ele. Simplesmente não parecemos ter confiança no poder da palavra de Deus para fazer os inimigos de Cristo seu escabelo. Simplesmente não estamos vendo o evangelho de maneira simples, clara e direta sendo pregado para transformar os inimigos de Deus em discípulos, em seguidores de Jesus. É com pregação fiel, simples, e que faz as pessoas falarem de Deus e de Jesus, que começa um grande avivamento. Mesmo que seja uma pregação monótona, lida, sem gestos e sem emoção, como a pregação de Jonathan Edwards, o grande sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. A segunda, meus irmãos, característica, a segunda grande coisa que vemos aqui e em todos os avivamentos, é a convicção de pecado. Os ouvintes da pregação, eles ficam em nosso texto com o coração partido. Assim como ficaram as pessoas que ouviram o apóstolo Pedro pregar na cidade de Jerusalém em Atos 2. Claramente aqui, temos o mesmo caso daquilo que vemos na grande conversão em massa que acontece em Jerusalém quando Pedro prega. Todos eles se vestiram de saco, todos eles se deram a um jejum, demonstrando estarem conscientes da sua maldade, do seu pecado. O rei até declarou que ninguém deveria comer ou beber nada, e isso incluía até mesmo os animais, a quem não se deveria servir nada de alimento. Essa era uma expressão de pesar, de luto pelo pecado. Eles sabiam que estavam em pecado, eles tinham consciência do pecado e eles sabiam da gravidade, da severidade do pecado. A terceira coisa, meus irmãos, que caracteriza o avivamento é não apenas uma consciência do pecado, mas também o arrependimento do pecado. Onde isso está faltando, você pode ter certeza que não há avivamento. Nós podemos ter muita conversa sagrada no mundo. Nós podemos ter grupos de pessoas falando de igreja, de atividades de igreja, de programações de igreja. Ah, porque a minha igreja tem 60 pessoas no departamento infantil. Ah, porque a minha igreja tem isso, tem aquilo. Você pode ver todo o aumento da frequência da igreja. Uma igreja com 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Você pode ter toda uma atividade, até mesmo furiosa, em nome de Jesus. Mas sem arrependimento, isso é apenas conversa vazia
e atividade inútil, vã. O arrependimento de pecados, ele é específico, e o nosso texto deixa isso claro. No verso 8, na segunda parte, ele diz: e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles não apenas tinham consciência de pecado, mas eles estavam arrependidos e eles sabiam dizer o que haviam feito de errado e demonstravam um luto, uma tristeza profundos por conta do que haviam feito. Há muito crente aí se enganando, gente que nunca se arrependeu, gente que foi lá, fez isso e aquilo, e são incapazes de demonstrar luto, tristeza, pesar por aquilo que fizeram. Gente que é uma vergonha ambulante, falsos crentes, gente que inclusive deveríamos evitar. Não é assim aqui com os ninivitas. Eles estão completamente tomados de tristeza, vergonha, luto pelo que fizeram. E eles sabem o que fizeram. O arrependimento de pecados aqui é específico. E é o que corrobora, é o que prova, meus irmãos, que estes homens e mulheres realmente creram em Deus e que realmente eles estão sofrendo pelos seus pecados. Agora, o que nós vemos na igreja evangélica, e não nos enganemos, inclusive vemos na igreja presbiteriana, é um bando, uma horda de gente que sequer é capaz de demonstrar qualquer leve preocupação com os pecados que sabem que cometeram. Não há tristeza, não há luto, não há pesar. Há muita racionalização do pecado. Há até mesmo atribuição aos outros pelo seu pecado. Isso passa longe do avivamento. Isso passa longe do que está acontecendo aqui. Finalmente, meus irmãos, o texto nos fala daquilo que é o grande objetivo de todo esse livro: revelar-nos um Deus salvador e um Deus misericordioso. Veja o capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Esse capítulo 3, versículo 10 é um texto emblemático para nós. E há uma grande ironia na maneira como as pessoas se relacionam com esse versículo e aquilo que é o livro aqui. O livro de Jonas, meus irmãos, é um livro sobre a soberania de Deus para salvar. A deliberação dele, a vontade dele de salvar. E o seu trato, a sua maneira soberana de fazer isso, mesmo contra toda obstinação, desobediência, relutância de Jonas, Deus está aqui salvando. E o que muitas pessoas fizeram com esse versículo? Tentam usar o versículo para provar o contrário do que ele prova. Muitas pessoas usam Jonas capítulo 3, verso 10, como prova de que Deus não predestina todas as coisas para a salvação. Muitas vezes é usado para ensinar que Deus pode mudar de ideia em relação à resposta dos homens. E é precisamente o contrário. Não é esse o caso aqui. Números capítulo 23, versículo 19, nos dá o espírito das escrituras que não é contraditório com Jonas 3:10. Lá é dito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de opinião. Ele disse e ele não vai fazer isso? Ou ele falou e não cumprirá? Diz número 23:19. Deus não muda de opinião.
O que acontece aqui, meus irmãos, é que nós temos em Jonas capítulo 3, verso 10, aquilo que temos em outros lugares, como em Gênesis 6, o que nós chamamos de linguagem de acomodação. Porque você deveria saber que quando é usada a expressão arrependimento ou mudança de ideia para Deus, isso não deveria significar a mesma coisa que para nós. Alguém perfeito, alguém que não erra, alguém sobre quem não se pode atribuir nenhum pecado, nenhuma falha, não deveria ser considerado como alguém que se arrependa ou que mude de ideia, da mesma maneira que o fazem pecadores e pessoas que erram e pessoas que falham. Mas nós queremos assumir que quando a Bíblia usa a expressão arrependimento, para Deus ela esteja usando da mesma coisa que acontece quando esta palavra é aplicada a nós. Deus mudar de ideia, ou Deus se arrepender ao longo das Escrituras, e nas vezes em que esta expressão é usada, é uma linguagem de acomodação. Nós chamamos de antropopatismo, ou seja, um termo usado numa linguagem em que possamos ter uma ideia, mas que é preciso considerar no uso dessa expressão, que Deus, a quem a expressão está se referindo, é completamente diferente em sua natureza, em seu caráter, de cada um de nós, de todos nós. Então é preciso entender, meus irmãos, que Deus se arrepender ou Deus mudar de ideia é algo absolutamente distinto, diferente de eu e você se arrepender e mudar de ideia. O texto de Jeremias, capítulo 18, versículos 6 a 11, ele é um texto que fala tanto da soberania de Deus, quanto da sua disposição de mostrar misericórdia e abrir mão do julgamento ao qual ele teria direito. Não como uma mudança de opinião, mas como um exercício da sua opinião. Não como uma mudança de ideia, mas como um exercício da sua ideia. Ele poderia fazer isso, mas decide fazer isso outro. Veja o texto de Jeremias. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, e se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Veja que Deus está associando uma mensagem de julgamento com uma escolha dele, com uma deliberação dele de fazer diferente, de aplicar diferente, para o caso de arrependimento. Arrependimento que o texto de Paulo a 2 Timóteo nos lembra, é dado pelo próprio Deus. Nesse contexto, você nunca pode esquecer de que o arrependimento é uma graça, é um dom. O mesmo Deus que está decidindo, deliberando, que se houver arrependimento, Ele tratará com misericórdia, é o mesmo Deus que decide, você vai se arrepender. Porque eu quero que você se arrependa. O mesmo Deus que endurece o coração de Faraó e diz que Faraó não vai se arrepender. O mesmo Deus que Salomão diz em Provérbios 21:1,
que ele inclina o coração do rei segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Meus irmãos, nós estamos lidando com Deus aqui. Não é contra o caráter de Deus ou a sua palavra que ele ceda de enviar desastres, calamidades se uma nação ou se um reino se arrepender. Porque em tudo são exercícios da sua vontade. Pelo contrário, o versículo 10, ele realmente confirma essa mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, ela soa muito mais do que julgamento para a cidade de Nínive, mas que pelo encaminhamento do julgamento que é anunciado e proclamado, Deus confirma suas intenções de misericórdia para com a cidade de Nínive. A misericórdia, ela estava implícita na pregação, ela estava encaminhada na pregação que é feita, anunciando o julgamento a Nínive. Se Deus realmente quisesse destruir Nínive por causa do seu pecado, creiam, meus irmãos, Ele teria feito isso. Mas as suas intenções para com Nínive era de arrependimento e de misericórdia. Qual que seria, meus irmãos, o propósito de disparar um tiro de advertência? Você dispara um tiro de advertência para mostrar a alguém que você prefere não atirar. Mas se você precisar, se realmente for necessário, isso vai acontecer. É exatamente isso que a palavra de julgamento de Deus, proclamada por Jonas à cidade de Nínive, significa. Um tiro de advertência, para dizer a eles: olha, eu não quero destruir vocês, se arrependam. E Jonas, ele sabia disso. No capítulo 4 vai ficar claro para nós que Jonas sabia que as intenções de Deus não era de destruir Nínive, mas de fazer com que ela se arrependesse. No capítulo 4 ele diz: e ele orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em meu país? É por isso que me apressei para fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, lento para a ira e abundante em amor constante, que resiste ao desastre. O versículo 10, meus irmãos, é a revelação de Deus como um Deus condescendente ao nosso entendimento limitado como criaturas finitas. Não no sentido de que Ele mostrou misericórdia onde Ele não pretendia fazê-lo, mas no sentido de que Ele deu uma palavra de julgamento, porque nela estava implícita a sua misericórdia. Do contrário, Ele teria destruído Nínive. E Jonas, ele tinha medo aqui, e muito medo, não porque ele tinha ou tivesse medo do fracasso, de ir lá pregar e as coisas darem tudo errado. Jonas, ele tinha medo do sucesso. Ele sabia que Deus era misericordioso e que sua palavra de julgamento para Nínive significava palavra de salvação. E era precisamente esse sucesso, o da conversão dos seus inimigos, que Jonas estava fugindo. Era disso que ele tinha medo. Ele sabia que Deus é Deus de misericórdia, é Deus de salvação, e ele então não queria a salvação e a misericórdia de Deus sobre os ninivitas. Ele sabia o tempo todo que Deus pretendia mostrar misericórdia aos ninivitas. E se Jonas sabia, nós devemos considerar, obviamente, que Deus sabia que Ele manifestaria misericórdia aos ninivitas, que Deus iria conceder-lhes arrependimento, como diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 25. Guardem esta expressão, meus irmãos. Nós devemos perceber que a própria mensagem do julgamento de Deus é evangelística. É uma evidência da misericórdia e graça de Deus, um aviso aos homens daquilo que se espera deles,
o seu arrependimento. A verdade do futuro julgamento de Deus sobre toda a raça humana, ela pode não ser toda a mensagem do Evangelho, mas às vezes é exatamente o que faz a sua misericórdia brilhar intensamente. Nos nossos dias é quase que proibido falar de juízo, falar da ira de Deus, falar do julgamento de Deus. As pregações, elas precisam ser enfeitadinhas, simpaticazinhas, elas precisam ser cheias de generalidades educadas. As pregações dos nossos dias, elas inclusive precisam ser pouco claras em relação aos pecados das pessoas. Ela nem mesmo pode dizer, você está fazendo isso. Jonathan Edwards pregou um sermão duro, difícil, sobre aqueles que estavam prestes a caírem no inferno, ao ponto de que as pessoas estavam tão atemorizadas, que elas se seguravam de um lado e de outro dos seus assentos, com medo de escorregarem e caírem direto no inferno. Mas isso é impopular nos nossos dias. A mesma coisa, meus irmãos, precisa ser pregada hoje. Deus usa para chamar pecadores perdidos a si, através da sua mensagem de julgamento. Quer você esteja pregando a pessoas na igreja, ou simplesmente tentando compartilhar as boas novas do Evangelho com um vizinho, com um amigo, ou mesmo com um estranho, nós não podemos nos intimidar com a verdade do julgamento de Deus. Nós nunca sabemos. A misericórdia de Deus em Jesus Cristo pode simplesmente brilhar através dos olhos dessa pessoa, em seu arrependimento, ao ouvirem sobre o julgamento vindouro do Senhor. E por que Deus é capaz de mostrar misericórdia a seu povo e abster-se de julgá-los? Só porque na cruz de Jesus, Ele não cedeu. Ele, no anúncio do seu julgamento contra nós, Ele cederá. Na cruz, Deus derramou a sua ira por nossos pecados ao máximo, de maneira suficiente. Ele levou sobre si a ira dele pelos nossos pecados. E por isso hoje nós podemos falar de julgamento, da ira de Deus, de uma maneira que nos consolamos em saber que, embora muitas vezes sejamos parecidos como Jonas, em nossos pecados, em nossos fracassos, nós servimos ao mesmo Deus, que é lento em se irar e é abundante em amor. Ele ainda tem prazer em mostrar da sua misericórdia ao seu povo obstinado, e Ele o faz em Cristo Jesus. Ele ainda tem prazer em usar pessoas imperfeitas como nós, para cumprir a sua vontade e espalhar a sua palavra. E a Ele seja a glória eternamente, pela sua misericórdia, manifesta a Jonas, aos ninivitas, e a todos nós aqui nesta manhã. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor de toda a misericórdia. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e nós te clamamos e te pedimos que o Senhor, Deus, continue nos fazer ver, contemplar, e nos alegrar e nos exultar na Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, grande é o Senhor, perfeito e de infinitas perfeições é o Senhor, Deus de infinita misericórdia. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos. Abençoa-nos, ó Deus, com uma consciência vívida e uma vida que vive sob a consciência da Tua misericórdia, das Tuas misericórdias para conosco. É o que nós pedimos no nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor.